Por que eu pergunto isso? Aham. Porque se a Bíblia, teoricamente, a maior parte, o conteúdo é o mesmo, aonde está a parte em que pode-se construir imagens, pode-se ter Uhum. imagens nos templos, que a gente vê isso muito na Igreja Católica, né? Eu convivi, eu sempre fui na igreja, eu casei na Igreja Católica. Então, antes eu via tudo aquilo, eu não tinha o entendimento. Quando eu passei a ler a Bíblia, para mim ficou claro de que eu não deveria ter aquelas imagens na minha casa, em que eu não deveria ter no templo que eu, enfim, que eu frequento. Mas qual é a explicação lógica, embasada na Na Bíblia, Bíblia. de que aquilo está tudo bem, que aquilo faz parte, né, do que Deus pede para nós? Eu não encontrei isso. Entendi. Eu vou te dar a resposta em 3 níveis. E eu Pensando como um perguntei católico para um padre, responderia. o padre me explicou da seguinte... Aham. Fale você Não, não, primeiro, eu por já favor, falo. pode ir lá, pode ir lá. Ele falou, olha, mas a gente coloca lá, a gente não está lá Venerando. venerando, estamos lá para a nossa lembrança de pessoas que seguiram a Deus, de que foram exemplos de um ser humano em que a gente pode se inspirar. Mas a gente não deve se inspirar Exatamente, em Deus. em Deus, em Jesus? A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Mas quando a gente está de joelhos ali Exatamente, pedindo, pra mim, pedindo, interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o Pai, porque eu vou pedir para alguém interceder e estar ali no meio? Para mim não parece... Não faz sentido. Não Eu faz sentido. vou te dar uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então, quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa, é até interessante. Eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a Igreja Católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a Igreja Católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje, porque antes de surgir o protestantismo, em 1517, os rolos da Bíblia ficavam com padres e judeus maçoretas da Idade Média. Sim. Se eles houvessem mudado, hoje a gente teria visto a mudança principalmente pela papirologia, então eles não mudaram. E por que não mudaram? Aí que tem a questão. Você terminou sua pergunta com uma expressão baseado na Bíblia. Não existe na tradição católica essa expressão baseado na Bíblia. De uns tempos para cá, muitos católicos estão se voltando para o estudo da Bíblia, mas isso de um tempo para cá, ou mais propriamente a partir do Concílio Vaticano II, quando você tem lá o documento Dei Verbum, que é sobre a Bíblia Sagrada. Antigamente a gente ia na igreja, não entendia nem o que eles estavam falando, né? Exatamente. É tudo em latim, né? Acabou isso. Então, mas do Concílio Vaticano II, 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Uma dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o vicarius filii Dei. Gente, então não precisa. A esposa dele está aqui. Ele fala assim com essas palavras difíceis em casa também? Nossa! Tem que ter um aplicativo tradutor assim? Mas eu explico fácil. Esse ex cátedra é o seguinte, da cadeira. Então, o vicarius filii Dei significa substituto do Filho de Deus. É um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o papa decretar amanhã na cadeira dele
que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola Gratia, sola Fidei. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Sim. Aqui... E alguém até já me falou, mas depois tem uma parte que fala em que no templo haviam imagens de anjos. Isso é então verdade. pode ter de anjos, não pode ter de santos, então acaba entrando em Isso é verdade, só né? que tem uma questão. Lá por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, encostou lá, eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo. E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse quarto animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé, quebra da aliança. A gente pode falar da aliança, quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Diz assim na sua versão, viu? Então vocês perguntaram, Bíblia católica, Bíblia de crente, e tem a Bíblia da Karina Bach aqui também. Eu tenho certeza que um monte de gente vai querer qual a Bíblia que você usa para comprar uma igual, viu? Aqui diz assim, o verso 25, falando desse monstro simbólico, né, que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis que aparece aqui no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra, é a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte, eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus, é a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos, a palavra idam em hebraico significa calendários. Tanto é que na tradução católica está assim, e cuidará em mudar os calendários e a lei. Roma, na sua forma pagã e na sua forma papal, mudou os calendários e a lei de Deus. Quer ver? É porque essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, né? A gente vê na história como foram perseguidos os cristãos, queimados, tarará, aquela loucura em Roma. E como de repente Roma se tornou, né, a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313 depois de Cristo,
Constantino, eu não esqueci a questão do calendário e a Sim, lei, não. sim, Tem uma tá surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas 5 perguntas só dessa frase que você falou Mas vai ser até bom, atrás. porque esse aqui vai explicar o motivo. O Já Constantino... avisa lá em casa que eu vou chegar mais tarde, pede pro Henrico ficar nos meus pais. Ou colocar alguma coisa no micro-ondas lá. É. Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando, o único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi, e ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Há inclusive uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. O sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais mata, mais surge. Então Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Milvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no Sol. E que Jesus é o próprio Mitras. E que ele viu no Sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, in hoc signo vinces, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no Sol. Então ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal, pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma, e transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. E Constantino começou uma mudança. E a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. E nessas mudanças, Roma foi mudando muita coisa. Tudo isso estava profetizado na Bíblia. Veja, enquanto os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam... Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de infelizmente isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. E infelizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim, ele assistiu o filme antes. E ele dá o spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste. O nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado. Vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino, veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu.
O sábado foi trocado para o domingo, Sim. exatamente como Daniel 7,25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. A Bíblia, ela existe variações, muitas variações, ou não? A Bíblia é única, a Bíblia do protestante, do católico, do cristão, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Sim, é boa, né? Excelente pergunta. Eu aproveito a oportunidade para responder. Eu digo assim, a Bíblia é única, mas tem pequenas variações. Quais são as variações? Então, quem está em casa pode até tomar nota, tá Nós bom? temos um percentual de evangélico e de católico no Brasil, que são acho que a maioria, né? Católicos ainda são a maioria, mas os evangélicos cresceram bastante o número, né? Então vamos assim, eu estou com uma Bíblia aqui que inclusive é uma Bíblia evangélica. Mas quando a gente chama evangélica, católica, diz respeito mais à editora. Por exemplo, essa que você está aqui, não sei se vou fazer merchan, né? É de uma editora aqui, mas é uma editora evangélica. Tá bom? Editora evangélica. Então a gente chama Bíblia evangélica. Mas se eu pegar essa Bíblia e comparar com uma Bíblia católica, as diferenças que eu encontrarei são as seguintes. Católica ou uma Bíblia ortodoxa também, que o ortodoxo não é muito conhecido no Brasil, mas para quem mora, por exemplo, na Grécia, o que domina lá não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Ortodoxa Grega. Quem mora no Egito é a Igreja Ortodoxa Copta, né, que tem o Patriarca de Constantinopla como o superior da Igreja e não o Papa. Muitas vezes as pessoas pensam no cristianismo só como catolicismo e protestantismo, mas existem os ortodoxos também. Então vou falar desses três segmentos. A diferença estaria o seguinte, em primeiro lugar, a maior diferença. As Bíblias de editoras católicas, então explicando, quando a gente fala Bíblia católica, Bíblia evangélica, diz respeito apenas à editora. E o conteúdo interno é igual? Exatamente, o conteúdo é igual. A única coisa que vai ter de diferença são as seguintes. Letra A. As Bíblias católicas têm alguns livros a mais que nós evangélicos chamamos de livros apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos. Que livros a mais são esses? É o livro de 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico. Esses livros... Tobias, esses livros, eles não foram escritos em hebraico, eles não são reconhecidos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica que eu digo é o Antigo Testamento dos judeus. Se você for conversar com um judeu que ele tem lá só o hebraico, o Antigo Testamento, esses livros não estão ali. Eles não fazem parte do cânon da lista de livros sagrados segundo o judaísmo, e nem faziam na época de Jesus, tá certo? Flávio Joséfo lista os livros que tem, que eram 22, mas esses livros não estariam ali. Alguns católicos dizem, mas estavam na tradução grega da Bíblia. Mas isso também não é bem assim, porque as cópias em grego que temos são do período cristão, aí eu precisaria de um outro espaço para responder. Mas, grosso modo, esses livros não estavam lá. A Igreja Católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no Concílio de Trento. Antes disso, não tinha nenhuma declaração oficial da Igreja que esses livros fossem sagrados. Embora, a bem da verdade, quando Jerônimo, no IV século, a pedido do Papa Dámaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Dámaso. Ele até coloca uma nota assim, esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se tratam esses livros? Ele fala sobre esses o quê? Livros... Até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam, assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo, e algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha. O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética, houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso. E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga,
Ele pega uma mãozinha de metal chamada yad, e ele, tipo uma caneta, e ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado, então eles não tocam, eles não leem assim, eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado. Para virar a página também? Vai com Não, a mãozinha? não, aí não vira porque é um rolo. Ah, Na sinagoga é em rolo. olha, Você sabia que foram os cristãos que inventaram o caderno assim, né? não sabia. É, depois eu posso falar disso Mas aqui. existe também, não existe Torá já assim? Quer dizer, Existe, mas foi criada pelos cristãos, esse formato. Mas depois eu posso te falar sobre isso aqui. Então esses livros, eles não fazem parte dos livros sagrados e a Igreja Católica só os reconheceu mesmo no Concílio de Trento, que foi uma situação de disputa com a Reforma. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, ela é encontrada não apenas nas Bíblias ditas católicas, ortodoxa e evangélica ou protestante, mas mesmo nas Bíblias protestantes. Por exemplo, se essa Bíblia evangélica fosse da editora A e eu tenho uma outra Bíblia da editora B, as duas são evangélicas, mas há uma diferença na tradução. Que diferença? Você sabe que os italianos brincam, traduttore e traditori. O tradutor é um traidor, porque traduzir não é fácil. Não é fácil. E às vezes o tradutor se vê num dilema. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, gente, está caindo o maior pé d'água lá fora. Maior pé d'água lá fora. Eu não vou traduzir em inglês, it's rain a foot of water. Não vai fazer sentido. Da mesma maneira, em inglês eles falam it's rain dogs and cats. Está chovendo cães e cachorros. Nós não falamos assim em português. Então, se eu estou traduzindo do inglês para o português, eu falo está chovendo muito. Sim. Mas a palavra muito não está no original, está cães e cachorros. Cães Enquanto e em inglês, cães e gatos. Enquanto em inglês, tudo bem. Mas Bíblia Sagrada, então algumas Bíblias têm uma tradução mais literal, mais formal, onde eles pegam quase as palavras exatas do hebraico e algumas coisas ficam meio... Outras traduções são mais dinâmicas, elas dão uma contextualizada naquilo ali. Por exemplo, tem uma expressão lá em 2 Reis que Davi fala assim, aqui não entrará, e no hebraico está assim, nenhum urinador de muros. Pessoa que urina em muros. Mas isso quer dizer nenhum homem. Aí, para dar um eufemismo, algumas traduções colocaram assim, aqui não entrará nenhum homem, mas no hebraico não está homem, está urinador de muros. Entendi. Então, algumas traduções são mais dinâmicas, outras são mais formais. Só isto, mas se você pegar, o conteúdo é o mesmo. Olá, irmãos. Desculpa aí estar atrapalhando o vídeo de vocês, mas eu peço um momentinho da tua atenção. Eu me chamo Moisés Ian e já crio conteúdo aqui da Palavra de Deus para você há mais de 3 anos. E agora eu começo uma nova fase na minha vida. E assim como vocês me apoiaram aqui no YouTube, eu quero pedir para que vocês possam estar me apoiando também lá no Instagram com essa minha nova loja virtual, Ian Belém Esporte. Lá nessa loja você vai encontrar materiais esportivos de qualidade, produtos e preços que cabem no teu bolso e frete para todo o Brasil. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês vão agora aqui nos comentários desse vídeo e o primeiro comentário fixado vai ter um link. Você clica nesse link, vai ser direcionado para a página no Instagram, você vai seguir. Você olhando lá os produtos que a gente tem, você vai entrar em contato comigo no direct. Olha, Ian, eu gostei aqui desse produto. Vai ter um desconto especial para você. Você apenas tem que falar, olha, eu vim direto lá do seu canal do YouTube Moisés Ian. Você vai ter um desconto aí na sua primeira compra. Então, não te esquece de você entrar aqui nos comentários agora, seguir a gente lá no Instagram e muito obrigado, irmãos. Peço o apoio de vocês, assim como vocês têm me apoiado ao longo desses 3 anos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco.